Olá a todos, eu sou o Soldado Trama do 4º Grupamento de Bombeiros, PB Vila Olímpia, Prontidão Amarela. Estou aqui hoje com meus colegas de trabalho da Prontidão Amarela e abordaremos juntos o tema de controle de hemorragias, um tema do curso de Docência em Resgate e Emergências Médicas, número 1, 2024. Hoje abordaremos conceito, classificação, tipificações, mostraremos formas de controle de hemorragias utilizando diversos instrumentos que temos disponíveis nas nossas viaturas de resgate no Corpo de Bombeiros. Então, iniciaremos com o conceito. O que é uma hemorragia? Hemorragia caracteriza-se pelo PHTLS como sendo a perda súbita de sangue por rompimento de vasos. Esse rompimento pode se dar por diversas situações, dentre elas acidentes pessoais, envolvendo ferramentas de trabalho, ferramentas de corte, faca, serra, dentre outros. Acidentes de trânsito envolvendo carro, moto, caminhão, onde pode ocorrer aí, devido à gravidade do acidente, aí um lácero, uma amputação, diversas situações como esta. E a hemorragia ela pode ser classificada inicialmente de duas formas: a hemorragia interna e a hemorragia externa. Pela análise primária que vamos abordar posteriormente, a hemorragia externa ela é caracterizada pela letra X na análise primária. Iniciando a abordagem com a vítima, é a primeira coisa que vai ser analisada após ser identificada aí a segurança da cena e a segurança da guarnição e a devida paramentação dos mesmos. A hemorragia externa ela é visível, ela acontece fora do corpo e é possível ver aí um grande acúmulo de sangue em determinadas situações próximo do corpo da vítima. Nesses casos é importante termos em mente que antes de qualquer coisa é necessário fazer o estancamento desse sangramento, onde iremos abordar posteriormente também técnicas de como fazermos. E a hemorragia interna ela é identificada na análise primária pela letra C, e ela acontece dentro de cavidades corporais, identificada no exame físico, abordando a vítima e identificando os sinais e sintomas da mesma de acordo com o acidente que ela sofreu. Ela é tipificada de três maneiras diferentes. Ela pode ser arterial, que é a hemorragia que vai sair em forma de jatos, um vermelho vivo. Ela pode ser uma hemorragia venosa, que envolve um sangramento moderado e contínuo. A cor é caracterizada aí com um vermelho escuro. E ela pode ser capilar, ela pode acontecer na região da pele, geralmente em fluxo lento, e uma hemorragia superficial. A cor é um vermelho comum, e essa é uma das mais brandas aí de todas as três. As hemorragias elas podem ser classificadas em 4 graus diferentes. Através disso usaremos um diagrama para demonstrar aos senhores, que será este aqui, que está aparecendo na tela agora. E a partir disso poderemos identificar algumas situações envolvendo essas classificações. A princípio o grau 1 é o mais leve de todos eles. O que caracteriza aí uma perda em mililitros de menos de 750 ml, uma porcentagem de perda de volume corporal de até 15%, uma frequência cardíaca com menos de 100 batimentos por minuto, uma pressão arterial normal, frequência respiratória entre 14 e 20, enchimento capilar na análise da perfusão de menos de 2 segundos e o estado mental da pessoa vai variar, mas em algumas situações a mesma vai apresentar-se de forma ansiosa por conta da situação que ela se encontra. No grau 2, a perda em mililitros de sangue vai ser de 750 até 1.500 ml. A porcentagem de perda de volume corporal vai ser de 15 a 30%. A pressão arterial vai ainda estar normal, podendo ter uma ligeira variação. A frequência respiratória vai ser de 20 a 30. O enchimento capilar vai ser de até 2 segundos e o estado mental vai começar a alterar um pouco. A vítima ela vai ficar um pouco mais agitada
do que no grau 1 que a gente avaliou, que a gente observou anteriormente. No grau 3, a vítima vai começar a entrar no estado mais crítico, pois a perda de sangue dela vai ser um pouco maior, né? Ela vai ser de 1.500 até 2.000 mililitros de sangue. A porcentagem de perda de volume vai ser de 30% a 40%, o que vai já necessitar aí de um suporte avançado para poder atuar em situações onde envolvam o resgate do corpo de bombeiros, né? E a frequência cardíaca da vítima vai estar acima de 120 batimentos, a pressão arterial sistólica dela vai começar a diminuir, identificando que o coração vai precisar de um bombeamento maior por conta da perda do volume sanguíneo, para que esse sangue possa se distribuir pelo corpo. E a frequência respiratória vai estar de 30 a 40, a pessoa vai estar muito ofegante, né? O enchimento capilar na perfusão vai estar acima de 2 segundos e ela vai começar a ficar confusa por conta da perda súbita de sangue que ela está sofrendo naquela situação. E por fim, o grau 4, que é o mais crítico de todos eles, né? Envolve uma perda sanguínea de mais de 2 litros de sangue, né? 2.000 ml, com a porcentagem de perda de volume corporal acima de 40%. A frequência cardíaca da vítima vai estar maior do que 140 batimentos por minuto. A pressão arterial dela vai estar bem alterada, com a pressão sistólica bem abaixo do normal. A frequência respiratória dela vai estar com mais de 40, né? Vai estar bem ofegante. O enchimento capilar dela já vai começar a manifestar ausência, né? E ela vai entrar em estado de letargia ou inconsciência. Nesse caso aí vai ser muito necessário aí já a chegada e a intervenção do suporte avançado nesse tipo de situação. Nos mecanismos de controle de hemorragias, pode ocorrer aí duas situações: a vasoconstrição e a coagulação. A vasoconstrição ela ocorre em um encolhimento voluntário do vaso sanguíneo, né? O corpo ele entra num estado de emergência, ele identifica que existe uma vazão de sangue em alguma das partes do corpo, né? Algum dos órgãos, e a partir dessa situação o corpo ele entra nesse estado onde os vasos sanguíneos eles vão se encolher de forma voluntária, beleza? A coagulação, no caso, seria a cicatrização natural dos vasos. Ela é um procedimento um pouco mais lento, né? E decorrente de um bom atendimento, né? Ele vai ocorrer de forma natural e muitas vezes estimulado aí pelo atendimento intra-hospitalar, dos procedimentos médicos que ocorrerão após o atendimento do Corpo de Bombeiros, do SAMU, etc. Na identificação e tratamento, né, como abordados anteriormente, podemos observar aí a importância da análise primária em situações que envolvam vítimas que tenham aí hemorragias. Na análise primária, temos aí algumas letras que vamos observar, que cada uma tem a sua devida importância, né? Vou abordar todas aqui e posteriormente explicarei aos senhores aí onde as hemorragias entram em cada uma das etapas, beleza? Temos as letras X, A, B, C, D, E. Então são 6 etapas aí que abordaremos primariamente, dentre elas a letra X, uma das mais importantes aí na situação de controle de hemorragias, onde a letra X ela identifica a hemorragia exsanguinante, né? É aquela hemorragia onde a gente observa que existe uma vazão de sangue em determinada parte do corpo da vítima, né? Pode ser mais de uma, de acordo com a gravidade do acidente, né? E nesse caso ela deve ser contida antes de qualquer outra etapa dessa análise, né? Podemos utilizar gaze, Zobek, podemos utilizar também o tourniquet em determinadas situações, né? Cada um aí com suas devidas regras. No prosseguimento da análise primária temos a letra A, que é a liberação das vias aéreas. A letra B analisa a respiração. A letra C é uma outra etapa que também envolve hemorragias, no caso a hemorragia interna.
que analisa a circulação sanguínea, né? Será identificado aí na hemorragia interna, geralmente nas cavidades corporais, principalmente na região abdominal, né? Ela, em um caso de uma hemorragia interna, ela vai se manter rígida, essa área aqui, né? E através da análise dos sinais e sintomas, análise da perfusão capilar, né, e a palpação dessa região, podemos identificar de forma prévia, né, juntamente com a análise aí de frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial com os materiais da viatura, podemos observar se a vítima está em uma situação de hemorragia interna ou não. Posteriormente aí na letra D, temos a análise neurológica da vítima, escala de Coma de Glasgow, onde avaliaremos aí a resposta ocular, verbal e motora da vítima de trauma. E no caso da letra E, ela caracteriza-se pela exposição da vítima e utilização aí de manta aluminizada para poder manter a temperatura corporal dessa vítima, né? Prevenindo aí uma situação de hipotermia, né, e outros choques decorrentes da situação que ela está passando. Outra parte muito importante do controle de hemorragias se dá pelo fato de que durante a perda sanguínea, né, vai ocorrer uma situação aí de a vítima começar a ficar ofegante e ter dificuldade para absorver o oxigênio, o que vai prejudicar ela na situação neurológica e em toda a resposta motora do corpo. Nesse caso, é necessário que a guarnição que esteja fazendo o atendimento esteja atenta à oxigenoterapia daquela vítima, né? Vamos utilizar aí todo o sistema da viatura que estiver fazendo atendimento, com o ar respirável, com o AMBU e o devido fornecimento, né, na litragem desse O2 que será administrado à vítima aí, certo? No caso de ela ficar sem oxigênio, existem algumas partes do corpo que vão durar até certo tempo. Alguns dos órgãos vão começar a entrar em falência, né? Existe um tempo determinado aí pelo BHTLS, onde cada órgão consegue ter a sua sobrevida. Então, basicamente é o seguinte, existe aí uma aferição que para o coração, cérebro e pulmões, eles sobrevivem de 4 a 6 minutos sem o fornecimento de oxigênio. No caso de rins, fígado e intestino, esses órgãos podem sobreviver até 90 minutos, né, de 45 a 90 minutos, sem o oxigênio. E os músculos, os ossos e a pele sobrevivem de 4 a 6 horas sem oxigênio. Então é necessário aí tomar ciência, né, dessas aferições para que a guarnição esteja atenta aí na situação que a vítima se encontra, né? Durante a entrevista, na análise secundária, é necessário aí tirar essas informações a limpo aí no local da ocorrência, com as pessoas que estão próximas, quem estiver dando os primeiros atendimentos, informar há quanto tempo que a vítima está naquela condição, o que aconteceu, né, com aquela vítima, né, qual foi a situação que ela passou, para que seja feita a análise correta e a vítima possa aí ter o seu atendimento aí da melhor maneira possível. No caso, existem alguns curativos que podem ser feitos, podemos utilizar aí a gase, curativos compressivos com atadura, bandagem e Isobec, torniquete e utilizar aí a técnica de compressão manual direta, que demonstraremos aí posteriormente aos senhores. Aqui são alguns dos materiais que foram citados, a atadura, a Isobec, compressa para curativo cirúrgico e a gase. Por fim, o que abordaremos agora é este aqui. Esse é um torniquete, no caso esse aqui é um torniquete de treino, né? Ele serve para a contenção de grandes hemorragias e ele pode ser utilizado em diversas situações diferentes. E consiste em abrirmos ele, né? Tem um velcro que fica posicionado aqui. A gente abre
insere ele em alguma articulação, né, que seja lesionada, né, geralmente os membros superiores, membros inferiores aqui na região do fêmur, né, no início. E existem algumas regras para a utilização dele. Quando a compressão direta não for eficaz, né, aí é o momento em que entra a utilização do torniquete. Ele tem que ser colocado de 5 a 8 centímetros acima do local da lesão, certo? Então, se a lesão for na região do meu antebraço, por exemplo, eu vou contar de 5 a 8 centímetros para cima e vou utilizar o torniquete aí, colocar ele na região delimitada, vou fechar o velcro e a partir daí vou começar a fazer o giro desse material para que ele aperte o máximo possível aquela região e o sangue ele pare de circular, certo? Porém, por conta dessa situação, né, não podemos utilizar o torniquete para sempre, né? Vai ter uma hora que ele vai precisar sair dali, pois caso isso não ocorra, algumas toxinas serão liberadas pelo nosso corpo e isso causará aí uma falência múltipla de órgãos. Então é necessário que seja marcado aqui ou em alguma parte ali do material ou juntamente com o socorrista o horário que foi inserido o torniquete. Aqui temos uma inscrição escrito time, né, em inglês tempo, e aí a gente insere com uma caneta o tempo que colocamos no torniquete, qual foi o horário que ele foi inserido, para que o médico já saiba quantidades aí de medicamentos que serão necessários para aquela situação. E é importante que a partir do momento que ele for inserido, que ocorrer aí a compressão do órgão, né, seja feito um travamento aí da peça, e esse torniquete ele não pode sair dali até que o médico retire, pois existe um procedimento intra-hospitalar necessário para que seja feita isso, certo? Cada torniquete pode ser usado somente uma vez. Então, esse é um torniquete de treino, como eu disse, né? Então ele já foi utilizado aí diversas vezes em situações de instrução. Logo, se for uma situação real, ele não pode ser utilizado novamente, pois ele perde a eficácia a partir do momento em que ele é utilizado uma vez da forma que deve ser feita, certo? É necessário também que os torniquetes tenham hastes de alumínio, né? Ou material mais resistente. No caso esse aqui, como é de treino, haste de plástico, então não é recomendado para utilizações reais. Nessa parte da instrução eu vou mostrar aos senhores algumas técnicas para o controle de hemorragias. A próxima delas que eu vou demonstrar será a utilização de atadura para o controle de hemorragias. Então, primeiramente precisaremos da atadura, certo? Vou fazer a abertura da mesma aqui. E nessas situações onde ocorre a grande vazão de sangue, né, na análise primária, ela é identificada pela letra X, como falamos anteriormente. Então vamos exemplificar aqui que a soldado Emily, que é a nossa vítima, ela está com uma hemorragia na região do braço esquerdo, beleza? Vamos supor que seja aqui na região do cotovelo. Então, no caso, se ela tiver com hemorragia aqui nessa região, a gente vai utilizar a atadura para poder inserir no local, né, pressionando ela no local da hemorragia, na parte de dentro. Então, a gente vai colocar ela para dentro da pele. Também é aceitável que seja feito dessa forma. A segunda parte do controle de hemorragias, ela envolve
a compressão manual direta. Para essa técnica, a gente vai utilizar uma Gas ou uma Zobek, né? E aí a gente vai utilizar esse material, vamos supor que seja no mesmo local, né? A gente vai colocar o material no local do sangramento e a gente vai fazer uma compressão nesse local, né? Por um período de 3 a 10 minutos, utilizando as mãos, aplicando pressão diretamente no local da hemorragia, a depender ou não de um agente hemostático, certo? E a terceira técnica é utilizando o nosso torniquete, certo? Anteriormente eu passei para os senhores aí todas as regras para a utilização do mesmo, né? Então, imaginando que a nossa vítima está com uma hemorragia na região aqui do rádio, certo? Ou aqui na mesma região mesmo, a inserção do torniquete ela terá que ser feita, né, como eu expliquei anteriormente, de 5 a 8 centímetros acima do local da hemorragia, certo? Então, vamos exemplificar aqui que é no mesmo lugar onde aplicamos as outras duas técnicas. A gente vai aplicar o torniquete, fechar o velcro dele aqui, certo? A partir do momento que o velcro for fechado, a gente vai começar a girar essa ferramenta. A cada vez que a gente gira, a pressão nessa região vai fazendo com que os vasos sanguíneos também sejam pressionados e automaticamente eles vão colabar. Dessa forma o sangue vai parar de ter vazão. Por isso é necessário que seja marcado aí o tempo, o horário que foi instalado o torniquete, né? E depois disso ele vai ser travado aqui nessa região, nessa haste. Vou mostrar para os senhores aqui, ó. A gente vai travar ele aqui, né? Não vou girar agora porque é um procedimento aí muito doloroso. Ele vai ficar travado aqui, vamos supor que ele esteja devidamente fechado, certo? Uma situação real. A gente pode colocar até ele um pouco mais para cima, certo? Aqui mais para cima na articulação, né? Mas como uma demonstração, a gente vai fazer dessa maneira. E aí, depois que a gente inserir o tempo aqui nessa região que eu mostrei para os senhores anteriormente, ela vai deixar aquele braço o mais relaxado possível, certo? Depois ela vai ser transportada ao hospital. De forma alguma a gente pode tirar esse torniquete antes da análise do médico, certo? Por isso que é necessário a utilização de torniquetes aí com aço de alumínio e com a devida certificação. O PHTLS ele elenca alguns exemplos para a gente poder utilizar e para poder trazer aí o máximo de eficiência na nossa técnica. E uma informação importante também é o seguinte: em que momento que eu vou parar de girar a ferramenta e vou deixar ela inserida aqui nessa cavidade? No momento em que o sangramento parar. Então eu vou girar, 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 girar. Se a vítima estiver consciente, ela vai sentir dor, mas faz parte do procedimento. Então eu vou girar até o sangramento se encerrar. Aí vai significar que a pressão está suficiente para controlar a vazão de sangue. Depois que eu identificar isso, eu vou travar a ferramenta aqui e aí será feita a marcação do horário. Então eu olhei aqui, no caso agora são 10h07. Eu coloco aqui 10h07, eu coloco uma etiqueta, alguma coisa que identifique para a equipe médica intra-hospitalar que esse foi o horário da inserção correta do torniquete. Aí eu vou transportar ela o mais rápido possível para o hospital, para que ela receba os cuidados da equipe médica. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de controle de hemorragias. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa o like aqui, se inscreve no canal e qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. Beleza? Eu sou o Soldado Trama. Muito obrigado. Amarela!